Prezados irmãos e irmãs, uma breve reflexão para nós. Hoje, a primeira sexta-feira do mês, e a igreja na liturgia nos apresenta o Cristo no alto do Calvário. Na Escritura, nós vemos nosso Senhor mesmo dizendo que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia a Ele todos os olhares, todos os corações, quando Ele fosse colocado no alto da cruz. E um grande exemplo é o grande São Francisco, que hoje nós celebramos, também atraído, encantado pelo amor do Cristo crucificado. E desejou viver na vida particular, pessoal dele, a chamada radicalidade do Evangelho. Levar ao pé da letra, aquilo que nosso Senhor mandou que abandonasse tudo, deixasse tudo por amor a Ele, para conquistar o céu. Desposar aquilo que Ele chamou a dama pobreza, ou seja, ficar inteiramente livre de tudo. Não era o seu pensamento inicial organizar uma congregação religiosa, ser um fundador de uma congregação religiosa, mas queria aquilo para a vida dele. E para viver pregando o Evangelho, de um lugar para o outro, ensinando, catequizando as pessoas e vivendo a pobreza evangélica. Mas o seu exemplo, o seu testemunho, logo atraiu outras pessoas também, outros companheiros que quiseram seguir os seus exemplos, imitar, e aquilo foi, ou seja, como que um contágio do bem, ou seja, foi se espalhando rapidamente e viu que precisava organizar aquela estrutura que começava a se formar para organizar o trabalho de evangelização e a inspiração de Deus para a fundação dos frades menores, como eles se colocaram nessa condição simples, humilde. E se colocaram a serviço da igreja em prol da pregação do Evangelho. E como nós muitas vezes já ouvimos isso, que mais do que as palavras, os exemplos que arrastam, aquilo foi crescendo rapidamente. Ponto que quando São Francisco celebrou aquele que é chamado o tradicional capítulo das esteiras, São Francisco ainda em vida, reunindo, ou seja, os franciscanos aí do mundo inteiro, em torno de 3, 4 mil frades franciscanos se reuniram, e ali já muitos santos, como Santo Antônio, São Boaventura, ou seja, uma congregação que povoou o céu de santos e um grande bem, a igreja inteira. São Francisco, com seu grande amor, o Cristo crucificado, foi marcado também com os estigmas, com os sinais da paixão de nosso Senhor. E aquilo fizeram sofrer fisicamente muito, mas um coração que amava profundamente a nosso Senhor e que estava disposto a todo o sacrifício por amor a nosso Senhor. Essa carta aos Efésios, São Paulo faz uma oração, um pedido a Deus, para que Cristo habite em nossos corações, para que a gente possa compreender um pouquinho mais o amor de Deus, que Ele coloca as medidas, a largura, a altura, a profundidade, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, para que a fé esteja bastante arraigada, crie raízes profundas no nosso coração, de maneira que seja isso de fato determinante em nossa vida. Nosso Senhor pediu a São Francisco que ele reformasse a sua igreja. No pensamento inicial, ele julgava que era a pequena igreja, o templo onde ele estava, organizar a reforma das paredes, tudo isso, mas Nosso Senhor fez compreender que era um pouquinho mais, ou seja, a missão era muito maior, pelo exemplo, pela pregação do Evangelho, ou seja, a igreja como um todo, os costumes, a moral católica, tudo, ou seja, a fidelidade de levar o povo à fidelidade maior ao Evangelho de nosso Senhor. Então ele assume essa missão com todos os frades menores de evangelizar o mundo inteiro e vão se espalhar pelo mundo inteiro, daí criando também, sendo sementes de novas congregações, os franciscanos se espalharam pelo mundo inteiro, o grande São Francisco. Vamos hoje pedimos a intercessão de São Francisco de Assis para que nós aprendamos também a amar o Cristo crucificado, para que nós aprendamos a olhar para os sacrifícios que Deus permite em nossa vida, com um olhar sobrenatural, como um caminho para nós de santificação, como um caminho de salvação, e sobretudo, que amemos profundamente a nosso Senhor e temos no fundo do coração esse desejo também de propagar o amor de Deus, esse desejo de pregar o Evangelho, sobretudo pelo nosso testemunho, pelo nosso bom exemplo, para que também nós possamos nos levar muitas almas para o céu, salvarmos as nossas almas, repararmos o coração de Jesus e levarmos muitas almas para o céu. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.